Olá, meus amigos e minhas amigas loucos e loucas por torno. Vamos ver o que vamos fazer com esse toco de 70 centímetros. Aí estamos com um toco de 70 centímetros. Ele tem 28 centímetros no menor diâmetro e tem 31 centímetros mais ou menos aqui nessa base que está o ponto rotativo. Aparentemente é uma tarefa fácil que vamos fazer, mas pegar um toco irregular e desbalanceado e colocar para girar no torno, às vezes pode se tornar uma dor de cabeça. Então tudo aqui é aprendizado. Inicialmente você tem que estar com um certo afastamento do apoio de ferramenta para que você não tenha nenhuma surpresa e não pegue. Então se gira com a mão e depois numa velocidade baixa você começa. Para você ter uma ideia, eu estou trabalhando aí a 125 rotações por minuto. O vídeo está acelerado em cerca de 2 vezes, daqui a pouco vai aumentar para 4 vezes. Então dá a impressão que está bastante veloz, mas não está. Outra coisa que você pode prestar atenção a partir desse momento é que a ponta da ferramenta de desbaste está bem elevada, bem acima da linha central. Isso facilita muito porque o chanfro da ferramenta acaba encostando na área de corte e ele te dá um posicionamento, já que é difícil porque o corte está sendo interrompido. Então, para tornear um tipo de madeira como essa, você tem que ir com muita cautela. Você vai experimentar aquela ferramenta que melhor se adapta. Aí eu estou com uma criogênica de 5/8 da Manrod, uma com o aço M2 criogênico e com uma fiação aí de 40-40, ou seja, 40 graus na fiação. Esse ângulo me permite que eu empurre a ferramenta contra a linha de corte, de maneira que o chanfro fique apoiado e isso faça uma linha de corte. Então eu encontrei aí, devido à irregularidade da madeira, o melhor caminho para retirar essa área que está vamos dizer assim, com a base irregular. Por quê? Na ideia do que eu estou fazendo aí, eu tenho que deixar retificado apenas os dois bordos, ou seja, os dois topos da madeira, para que essa madeira de 70 centímetros fique posicionada de maneira equilibrada, sem risco de queda e sem desvios das ferramentas que eu irei fixar na base superior a partir do momento que eu retificar as pontas. Aparentemente isso aí é uma tarefa muito fácil, mas não é. Por quê? Porque essa irregularidade e esse desbalanceado do torno, da madeira no torno, se você não tomar a devida precaução e com pouca aceleração, você pode causar um acidente sério. Então, toda a cautela, toda a calma, toda a prudência é importante nesse momento. É muito importante que você sempre movimente o apoio de ferramenta o mais próximo possível. Aí, ó, aí tem já um macetinho para você que quer fazer, ó, quando você não sabe realmente qual é a distância correta para ficar o apoio de ferramenta, né, do porta-ferramentas. Eu fiz um copinho aí, né, quero agradecer ao meu amigo Antônio Carlos que me enviou essa braúna. E eu fiz um copinho aí onde eu coloco o T ali, né, o apoio de ferramenta em T. E nessa altura fica uma altura confortável, então eu só largo dentro do copinho e fica na medida já. Espero que isso tenha acrescentado para você aí nesse vídeo. Todo vídeo para mim que eu assisto de outros torneiros pelo mundo, sempre eu estou aprendendo.
Nunca eu sei o suficiente e nunca saberei o suficiente. Então, tudo é aprendizado, a gente tem que ter sempre a nossa xícara vazia para que possamos ver o que está sendo passado e aprender com os detalhes, ok? Veja, aí eu estou fazendo essa retificação e eu tenho que estar prestando atenção porque eu quero deixar um pouco côncavo para que apoie mais pelos bordos dessa base. Mas eu tenho que prestar muita atenção e eu tenho que ter um ponto rotativo ali, ou ponta rotativa, de maneira que ela não age uma pressão cônica. Então que ela tenha um apoio nos bordos e não cause a fissura desse pequeno apoio que sobra. Então eu tenho que prestar atenção, desligar o torno várias vezes e olhar até que ponto eu devo parar para não causar acidente. Aí eu já percebi que ali eu estou no limite. Então, devido à dificuldade de mexer com essa madeira aí no torno, eu vou fazer a mesma coisa agora desse lado, num lugar muito mais apertado. Alguém podia falar, mas por que você não fez uma base lá e não girou? Olha, de qualquer forma, é difícil você fazer esse movimento. É uma madeira pesada. Eu tive que usar apoios para apoiá-la no torno. Então eu preferi não mexer. E deixei aquele ponto lá de apoio com certa confiabilidade, né? Foi analisado muito. E agora eu vou retificar aqui. Aqui a dificuldade de retificação é um pouco maior. Uma porque eu tenho que posicionar a câmera de maneira que você veja o que eu estou fazendo. Ao mesmo tempo eu tenho um espaço bem pequeno entre o cabeçote motriz e o espaço de tornear. Então aqui você vai perceber que eu não vou poder chegar muito próximo ao ponto de arraste. Por quê? Porque o meu espaço é muito apertado. Se eu me posicionasse um pouco melhor, eu comprometeria a imagem da câmera. Então eu tenho que ficar um pouco deslocado e trabalhar aí com a canhota, né? Com o braço esquerdo, a mão esquerda no cabo e a mão direita na frente. Então, em certas situações você tem que mudar a posição da ferramenta. Aí da mesma forma com a goiva de 40 graus de afiação, eu procuro sempre encostar o chanfro na parte que está sendo retificada e aí eu consigo obter uma linha mais reta nessa retificação das pontas. Aí essa madeira é uma embuia amarela e ela tem ali alguns pontos, umas espículas, e a princípio era para remover mais as espículas que pudesse cortar a perna ou alguma coisa assim quando você esbarrasse nessa madeira. Eu acabei usando o formão aí, um formão de entalhe, retirei algumas partes da cortiça, da casca que ainda havia ficado. Mas a ideia é deixar bem rústico mesmo. E depois de retirar essas partes mais grosseiras, vou usar aí uma escova de aço para dar um certo acabamento rústico nessa madeira, porque ela vai me servir de apoio. Agora, ó, veja, eu faço uma bancada ali com algumas bolachas para que eu possa tirar aí o ponto rotativo. E aí você vê que a madeira 70 centímetros não é tão pequena, meio pesada. E agora sim, através de um formão de entalhe, eu vou retirar aquela ponta que me deu base, ela estava bem dura ainda, bem difícil de ser retiradas, aí está acelerado 4 vezes. E você percebe aí que vai sendo removido e não demorou muito, mas o vídeo está acelerado, deu um certo trabalhinho ali porque estava bem sustentável ainda, e isso você tem que prestar muita atenção. Repare que esse lado é um pouco côncavo, esse lado já ficou mais retificado. Por quê? Porque foi a minha intenção deixar essa base mais
plana, ao contrário da base de baixo que eu deixei côncava para dar apoio e não ficar correndo o risco de ter alguma coisa no meio do toco embaixo e ele desequilibrar. Aí, para facilitar a minha vida, eu usei então essa ferramenta elétrica que desbasta aí, e eu pude deixar de maneira muito mais rápida essa base superior retificada. Então inicialmente aí eu pego um cinto, né, de couro, comprei numa loja de couro em Curitiba. Esse cinto aí ele tem quase 6 milímetros de espessura, é bem reforçado. Então de maneira simples agora eu começo a trabalhar aí com uma parafusadeira e duas parafusadeiras, na verdade, uma com broca, para que eu possa furar o couro e não mastigar na hora de... Então, com essa primeira parafusadeira eu faço o furo e com a segunda eu coloco o parafuso. Estou usando um parafuso aí de 40 milímetros por um eixo de 3,5 milímetros. E assim eu vou escolhendo goivas, aí temos um formão oblíquo. Eu vou colocando e deixando a fenda exatamente como eu quero. A primeira que eu coloquei foi uma goiva de desbaste de 40 milímetros de canaleta, a mais larga que eu tenho. E aí foi colocando, né? As minhas goivas, a maioria são da Manrod. Aí eu coloquei, você não viu, coloquei a Carterson também de desbaste. Agora um formão raspador com uma face convexa. E aí vou colocando ferramentas, mais um formão oblíquo, criogênico. E aí vamos lá. Vamos colocando aí uma goivinha de perfilar criogênica aí de 3/8. Agora uma de meia polegada. São lançamentos da Manrod, essas goivas de perfilar ou spindle gauge. E aí eu coloco um raspador de tungstênio da Manrod também. E não importa, aí você escolhe as ferramentas que você deseja. A ideia não é ficar com todas as ferramentas nesse apoio, mas 2, 3, no máximo 4 ferramentas que você vai usar durante a peça que está sendo executada. A ideia veio aí a partir de... Existem vários modelos de apoio, mas eu achei muito interessante. Eu paguei em torno de R$25 nessa cinta, numa loja de couro em Curitiba. E você pode encontrar facilmente aí na sua cidade, em lojas de couro, tá? E aí então, uma última goiva aí de desbaste por último. E finalizando então a peça. Espero que você esteja gostando e apreciando, deixe o like, né? E veja aí o produto final como ficou. Aí eu tô com 70 centímetros, coloquei 14 ferramentas aí. Ficou bacana, hein, pessoal? O que você achou? Bem, amigos, espero que vocês tenham gostado desse simples suporte para as ferramentas. A ideia não é colocar muitas ferramentas, mas colocar algumas enquanto a gente está aqui torneando. Colocando aqui sobre o barramento, acaba ficando às vezes ruim, pode dar acidentes, pode cair a ferramenta no chão e assim danificar o fio de corte. E dessa forma aí, uma maneira bem simples, você pode fazer aí um toco auxiliar, né, uma mesinha auxiliar através de um toco, para que você possa ter próximo do torno enquanto estiver torneando. Valeu, amigos, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário aí e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se assim ele nos permitir. Valeu, pessoal!